dia, Detetive Júnior. Como foi a semana? A minha, como sempre, foi muito boa. Eu sempre pergunto assim para vocês, né? Gostaria muito de ouvir. Todo domingo eu pergunto, mas pena que não estou presente para ouvir, mas peço a Deus que a semana de vocês tenha sido muito abençoada. Hoje nós vamos estudar um tema diferente da semana passada, né? É a lição 2. Mas primeiramente, nós vamos agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos. Pai de amor, obrigado por mais esse domingo, por nós estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Que tudo que nós viermos aprender fique na nossa memória, Senhor, para sempre. Guarda-nos e livra-nos do mal. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nós agora vamos falar a nossa senha. Para os alunos novos que não sabem, tá? Todo domingo nós falamos uma senha. E porque o detetive, ele sempre tem uma senha, né? Que nós vamos estar sempre decifrando algum mistério, não é? E a gente tem uma senha. E para a gente começar a nossa lição, nós temos que ter memorizado a senha. A senha a gente não pode parar para pensar, não. A gente tem que falar de imediato. E a nossa senha é essa aqui. Lembra que eu falei que há muitos anos eu memorizei com palavras diferentes, mas a mesma coisa? Eu memorizei: bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Pois é, vocês é um pouquinho diferente, olha. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Salmos 1:1a. Vamos memorizar? E semana que vem eu vou começar a tirar palavras. Vocês vão ter que falar de cor. Como é que vai ser se não memorizar? Não é? Olha, e é muito bom ter a senha memorizada, porque no final da nossa revista a gente costuma fazer uma gincana, tá? Nós não podemos fazer no final da outra, mas no final dessa espero podermos fazer. A gente faz uma gincana e sempre recorda as senhas e ganha o grupo. A gente sempre divide em 2 grupos, ganha o grupo que acertar mais. E se perguntar a senha, uma senha que tenha tal palavra, e você não lembrar da senha, como é que você vai dar ponto para o seu grupo? Não é verdade? Aí, e o grupo que ganha também ganha prêmios, tá? E também quem tem a revista completa também ganha prêmios. E as leituras diárias são para serem feitas todos os dias. Todos os dias vocês pegam a Bíblia de vocês, a revista, abre naquela passagem, lê e responde ali na revista. Na segunda-feira eu vou colocar a resposta no grupo de pais da EBD, tá bom? Aí vocês pedem o pai de vocês para dar uma olhadinha lá nas respostas. Eu vou dar a resposta, gabarito da leitura diária dos juniores e vou colocar lá a resposta para vocês, tá bom? Aí vocês vão poder corrigir na revista de vocês, mas vocês têm que estar com a revista toda feita, tá? Não vão enganar de escrever lá a resposta, não sei porque na gincana cai perguntas também das leituras diárias. Então vamos ter tudo, né, na nossa cabecinha guardado, porque é bom também. E agora vamos o nosso mistério. Vamos decifrar o nosso mistério. Olha só. Vamos ver se vocês estão conseguindo ler. Olha. O que posso falar? O que desabafar? Quem vai ouvir? Quem vai ajudar? 4 perguntas. O que posso falar? O que desabafar? Quem vai ouvir? Quem vai ajudar? Esse é o nosso mistério. E esse mistério, a resposta está na Bíblia. E nós vamos pesquisar agora para responder cada pergunta dessa aqui. Tá bom? E nós vamos sempre, esses mistérios, às vezes eu escondo dentro da sala, em algum lugar, né? Às vezes eu boto tudo fora de ordem para vocês colocarem em ordem. Mas o mistério, lá na revista de vocês tem um lugarzinho que está escrito mistério. Vocês escrevam lá esse mistério. Vamos ver se vocês não deu tempo de vocês copiarem, está aqui. O que podemos falar, o que desabafar, quem vai ouvir, quem vai ajudar. Acho que eu vou ficar segurando um pouquinho aqui enquanto eu estou falando, tá bom? Para você dar tempo de vocês escrever. A nossa lição hoje,
O título é Falar, Falar, Falar. Quem é que não gosta de falar? Ah, eu gosto de falar muito e falo às vezes demais. Tem vezes que eu estou com vontade de ficar no silêncio, quietinha no meu canto. Às vezes eu não quero falar muito, não quero nem ouvir muita voz. Se for um dia muito cansativo, quero descansar. Mas a gente gosta de falar, a gente gosta de encontrar com os amigos, né? E como o pessoal fala, jogar conversa fora, antes de conversar, falar do nosso fim de semana, falar dos nossos sonhos, né? É tão bom encontrar com os amigos e ter tanta conversa, né? Imagina vocês quando retornarem da pandemia, que vão encontrar os colegas de colégio, né? Que aqueles que vocês não puderam ficar tão pertinho e contar para eles tudo que vocês fizeram na pandemia, as brincadeiras que vocês fizeram em casa, né? E hoje eu vou ensinar uma brincadeira para vocês fazerem. É bom que tenha bastante gente, assim, na família, bota o pai, a mãe, a avó, todo mundo para participar dessa brincadeira. É assim, você fica lá na ponta e você vai escrever num papel um segredo. Você vai contar uma historinha, tá? Na verdade está escrito lá no papel a historinha que você vai contar. Aí você vai chegar para o que está do seu lado, vai ficar assim uma filinha um do lado do outro. Aí você vai chegar para esse que está do seu lado e vai falar para ele, digamos que seja isso, tá? O trem apita quando está chegando na estação e o cachorro sai correndo assustado. Você vai falar isso para a pessoa só uma vez. Essa pessoa vai ter que passar para do lado isso que você falou. O trem apita quando está chegando na estação e o cachorro foge assustado. E ela vai passando. O último lá, que chegar lá, que estiver lá na ponta, e sempre falar no ouvido. O outro do lado não pode ouvir. Você vai falar no ouvido desse, ou você vai falar no ouvido daquele, você também não pode ouvir. O último lá da ponta vai dizer para você o que ele ouviu. E você vai olhar no teu papel, você vai ver que nunca é aquilo. Às vezes é tão engraçado, o cachorro pega o trem que apitou no ouvido dele, as pessoas falam coisa completamente diferente. Por quê? Às vezes uma notícia que a gente fala, o outro vai passando e erra. Então, é falar. Então, o que significa isso? É saber falar, com quem falar, não é? Mais ou menos isso aqui. O que posso falar? O que desabafar? Quem vai ouvir? Quem vai ajudar? É isso que nós vamos agora descobrir. Então, nós vamos abrir essas passagens aqui que eu vou colocar para vocês. Olha. Rosão lindo, né? Tá dando para enxergar legal? Olha, a pontinha viradinha aqui, ó. 1 Samuel 1, vamos continuar lendo Samuel, né? Nós lemos semana passada uma passagem do livro de Samuel, né? Então, vai lá. 1 Samuel 1, versículos de 9 a 13. Depois nós vamos para Lucas 1, 39 a 47, depois vamos para o livro de Salmos 35, de 1 a 3, e depois 22 e 22, é isso, né? E ao 24, ainda no Salmo 35, tá? Então, no Salmo 35, nós vamos ler os versículos de 1 a 3 e depois vamos pular para o 22 e o 24. E por último, esse Tessalonicenses aqui, que provavelmente já está na revista de vocês, e é pequenininho. É um versículo muito bom para se memorizar. E a gente nunca vai esquecer, tá bom? Então, vamos começar abrindo em 1 Samuel. Samuel fica antes do livro de Salmos, né? A gente vai, vocês têm também, depois nós vamos memorizar também os livros da Bíblia. As mensageiras costumam memorizar, os embaixadores, não é? Mas é bom memorizar, porque a gente sabe onde se encontra. Quem fica lendo só a Bíblia pelo celular não tem essa experiência de saber onde que ficam os livros na Bíblia, de saber achar rapidinho, porque no celular a gente só coloca lá o nome do livro que a gente quer e acha, né? O futuro vai ser assim. Mas vamos, já que ainda temos a Bíblia em papel, vamos então aprender onde fica cada livro da Bíblia, tá bom? Então vamos abrir primeiramente em 1 Samuel 1, versículos 9 a 13. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Todo mundo abriu em 1 Samuel? Eu vou ler. Olha.
Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou ali a Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Então vamos ver que história é essa. Ana era uma mulher já com alguma idade e o que ela mais queria era ter um filho. E ela não tinha filho. E ela todo ano o marido dela levava ela lá onde tinha, porque era comum naquela época, não tinha igrejas, por exemplo, a igreja na Rua Teresa, a igreja no São Sebastião, a igreja do Quitandi, não tinha tantas igrejas batistas, no caso, não, então igrejas cristãs, né? Assim, igrejas que adorassem a Deus. Tinha o templo e as pessoas iam ao templo, e o templo era num lugar só, e distante, não tinha ônibus, não tinha carro, era lombo de cavalo, camelo, de jumento, né? Era como eles andavam. E andavam muito. Então, uma vez por ano, o marido dela levava ela lá no templo, ia ela e os empregados, tudo. Eles levavam provavelmente dias caminhando, né? E ela foi ao templo, e lá no templo, esse Eli que fala ali, era o profeta. Ele ficava lá no templo, era como se fosse um pastor, né? Ele tomava conta do templo. E ele viu a Ana lá no templo, ajoelhada, debruçada, ela só falava assim. Ela só mexia a boca. Ela não estava falando nada. Assim, ninguém estava ouvindo o que ela estava falando, mas ela estava fazendo uma oração. E o que ela estava orando? Ela estava pedindo a Deus um filho. Naquela época, uma mulher não ter um filho, e principalmente um filho homem, eu já falei isso até para vocês em outras lições, nos mais antigos, era muito ruim, porque a mulher ela se sentia desprezada, porque ela já não tinha direito nenhum, direitos legais nenhum. Então a lei não a protegia, e se ela tivesse um filho homem, ela era mais protegida, porque ela protegia os filhos, né? E os filhos protegiam as mães. Mas se não tivesse um filho homem, aquela época era muito ruim. E a Ana era o que ela mais queria, porque as pessoas também desprezavam as mulheres que não tinham filho homem. E a Ana, ela queria muito ter um filho, era um grande desejo dela. Então ela estava ali expondo toda aquela tristeza do coração dela em oração, conversando com Deus. E Eli, o profeta, né, era como um pastor, como eu já falei, ele pensou até que ela estava embriagada, ela tinha bebido muito vinho naquela época, e falou assim: como é que pode essa hora da manhã você estar bêbada? Aí ela falou: eu não estou bêbada. A gente vai ver aqui no versículo 15, ela foi e falou assim: não, Senhor, eu não estou bêbada, não. Eu sou mulher atribuída de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, eu venho derramando a minha alma perante meu Deus. Olha só, então ela estava ali, um coração dela tão triste por ela não ter um filho, que ela estava ali derramando o coração dela perante o Senhor. Então, isso e a gente vai ver aqui que Ana, ela fez esse pedido, inclusive ela fez um voto que se Deus atendesse aquele pedido dela, na cabeça do filho ela não cortaria o cabelo. Isso lá em Números, a gente vai ver que era um voto que as pessoas faziam de Nazireu, o nome diferente, né? Pois é, era um voto que eles faziam. Então quem fazia, enquanto estivesse fazendo aquele voto ao Senhor, era uma consagração. E não cortaria o cabelo, não beberia bebida forte, não poderia tomar suco de uva que fosse, comer
uva passa, várias coisas que não poderiam fazer, não podia, por exemplo, se morresse alguém da família, não podia nem chegar perto da pessoa que morreu. Então tinha um monte de coisa que enquanto estivesse fazendo aquele voto, naquela época lá do antigo, a pessoa não poderia fazer. E ela falou ali, ela falou que o filho dela já nasceria consagrado, ela ia consagrar o filho ao Senhor. E a gente vai ver aqui, depois continuando a ler, tá? A gente agora não vai ler, mas continuando, a gente vai ver que Deus atendeu ao pedido dela. E sabe de quem que ela foi mãe? Desse que escreveu esse livro. Ela foi mãe de Samuel. Passou no ano seguinte, quando ela voltou lá, ela já estava grávida, ela agradeceu a Deus e ela depois teve um filho. E assim que o filho cresceu, ela já havia desmamado, que já não ficava mais agarrado com ela, ela levou o filho lá para o templo para ajudar o profeta, para trabalhar no templo junto com o profeta, ficar lá como ajudante. Então, ela cumpriu aquilo que ela havia pedido a Deus, Deus atendeu o coração dela. Então, uma oração de um coração contrito. Agora nós vamos lá para Lucas, né? Ó, Lucas 39, tá? Lucas 1, aliás, versículos de 39 a 47. A gente vai ver também um outro tipo de oração. Vamos lá. Ó. Lucas 1, versículos 39 ao 47. Eu vou ler então. Naqueles dias, dispondo Maria, foi apressadamente à região das montanhosa, à cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da sua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro do meu ventre. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, aqui tem duas que se alegraram. Olha só, vamos ver se vocês se lembram. É que já algumas lições atrás, né, a gente já falou sobre João Batista, não já? Pois é, a Isabel também era uma pessoa que ela não já tinha idade e ela muito queria ter um filho também. Queria ter um filho e Deus ouviu a oração dela e do marido dela, Zacarias. E Zacarias, ele havia também pedido ao Senhor, ele queria muito ter um filho, mas ele também já era idoso, assim também como Isabel. Mas Deus concedeu a Isabel que ela tivesse um filho e falou que o filho, quando nascesse, receberia o nome de João e que ele seria aquele que ia preparar o caminho para o Salvador. Olha só, e lá a gente vai ver que lá em Isaías já tinha profecia falando isso. Então a Isabel foi escolhida para ter um filho e ser mãe de João Batista. Realmente ela ficou grávida. E João Batista, a gente vai ver aqui que ele era um pouco mais velho, alguns meses mais velho que Jesus. Por que aconteceu? Maria era prima de Isabel. Nesse meio tempo, ela estava lá na aldeia dela. Aí chegou o anjo, Gabriel falou que ela ia ficar grávida e que seria mãe do Salvador, tão esperado. Maria correu, a primeira coisa que ela fez, ela, imagina, por uma pessoa que eu falei, já na época da Ana, passaram-se muitos anos até chegar Lucas lá, que quando escreveu essa passagem, que já era o Novo Testamento. Muitos anos, deve ter passado talvez uns 800 anos ou mais, né? De lá, agora aqui na minha Bíblia aqui eu não estou vendo a contagem do tempo, mas passou bastante tempo até chegar
na data do nascimento de Jesus, que quando Jesus nasceu, ele começou a cantar o ano 1, 2, 3, hoje nós estamos no ano 2020, né? Então, a partir do nascimento de Jesus, que começaram a contar esse ano. E a gente vai vendo que na Bíblia 600 anos antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, assim que vai contando. Mas de lá da Ana até o nascimento de Jesus, demoraram alguns anos. Então, a gente vai ver que a Isabel, enquanto ela estava na casa dela, e Maria correu, quando ela ficou sabendo que estava grávida, ela correu para avisar a prima dela, porque a prima dela também estava grávida e não falou para ninguém, ficou quieta lá na casa, aguardando a chegada do que seria, que prepararia o caminho do Senhor, né? E Maria então foi lá avisar a Isabel. Aí ela foi lá avisar a Isabel e ficou lá na casa da Isabel até mais ou menos a data do neném da Isabel nascer. E porque também ela era uma moça nova para saber o que fazia, um monte de coisa, ela ficou lá, né? E também para contar. E na hora que ela estava chegando para contar para Isabel, o que a Isabel falou aqui? Que dentro do ventre dela, o neném lá se mexeu, sentindo a presença do Espírito Santo, que seria a presença de Jesus no ventre de Maria. Então, foi tudo assim algo muito bonito, e ali ela fez uma oração de louvor a Deus. Aqui já era diferente, era uma oração de alegria. A gente supõe até que, imagina, você não chega para alguém e fala tudo isso que falou aqui assim parada. Poxa vida, quer ver? Vamos só fazer aqui, a gente vai falar assim, ó. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas. Você não fala assim, bem-aventurada que creu, que serão cumpridas, e pulando, agarrando, deviam estar se abraçando, Maria devia estar. A minha alma engrandece ao Senhor, ela devia estar pulando, o espírito dela devia estar muito alegre. A pessoa não fala, a minha alma engrandece. Não, ela devia estar pulando. A gente supõe aqui, imagina Maria pulando, saltando, subindo as escadas lá, não sei bem se era escada, como é que era, chegando na casa de Isabel. Isabel, eu estou grávida. O anjo Gabriel chegou para mim e falou que eu vou ser mãe do Salvador, aquele que eles estavam esperando há tanto tempo, que as profecias vinham falando desde o Velho Testamento. Olha que honra para Maria ser mãe de um filho homem, o Salvador do mundo. É uma honra muito grande, e ela foi lá correndo falar isso para Isabel. Ela não foi devagar, ela foi correndo, ela foi cantando, ela estava orando e agradecendo a Deus com alegria. Então aqui a gente viu a oração da Ana, era uma oração triste, com o coração transtornado, pedindo a Deus alguma coisa. Aqui a oração é de agradecimento, de alegria. E agora a gente vai ver uma outra oração também, que é lá em Salmos, tá? Que a gente abriu Salmos 35, de versículos de 1 a 3 e depois versículos 22 ao 24. Tá? Salmos fica mais ou menos no meio da Bíblia. Então vamos lá ver, tá? E quem escreveu esses salmos? Vamos ver se você consegue descobrir quem escreveu esses salmos. Lembra que eu falei de um jovenzinho semana passada que compunha muitos hinos com a harpa dele? Pois é, foi Davi também que escreveu esse salmo, tá? Então vamos ler aqui versículos de 1 a 3. Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança, reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Versículo 22 ao 24. Tu, Senhor, os viste, não te cales, Senhor, não te ausente de mim. Acorda e desperta para me fazer justiça, para a minha causa. Deus meu, Senhor Deus, julga-me, Senhor Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. O que acontecia?
Davi estava sendo perseguido, talvez por sair por outros. Ele agora seria o rei, não é? Ele estava sendo perseguido ali e a gente vai ver que Davi aqui, ele estava fugindo de alguma coisa e tinha gente, inimigos atrás dele querendo matar ele. Imagina o sofrimento, o que ele estava passando. De repente ele viu alguns que estavam com ele caindo mortos. Ele de repente estava no meio de uma floresta. Chegava um e falava: olha, tem inimigo daquele lado, olha, tem inimigo daquele outro lado. De repente ele começou a se ver cercado. Eu vou morrer. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que orar a Deus ali e ele estava pedindo socorro a Deus para ajudar ele numa dúvida muito grande e Deus foi ao socorro dele. Então, são orações. Ana, muito triste, Isabel e Maria alegres demais, e aqui o Davi, ele estava com o coração dele ali, estava com medo, sem saber para qual caminho tomar, qual atitude tomar. Todos estavam orando ali a quem? A Deus. Então vamos ver lá o nosso mistério, né? Vamos ver, olha, vamos ver qual a resposta. O que posso falar? O que desabafar? Quem vai ouvir? Quem vai ajudar? O que você pode falar? Você pode falar qualquer coisa. Você pode expor tudo que está dentro do coração. O que desabafar? Você vai desabafar tudo aquilo que está te causando mal, que está te causando tristeza. Quem vai ouvir? Vê se a Ana, ela foi falar com o profeta? Não. A Ana foi falar com o Senhor Deus. Maria e Isabel, elas foram falar com os vizinhos? Não. Elas estavam falando com quem? A alegria delas, toda aquela alegria que estava no coração delas, com o Senhor Deus. Não é? E Davi, todo aquele medo que ele estava, ele cercado por todos os lados, pessoas, soldados com armamentos superiores ao dele, ele se sentiu: eu vou morrer. E a quem que ele orou? A Deus. Ele não foi pedir ajuda a outros povos, ele pediu a ajuda de Deus. Então, quem vai ajudar? Senhor. Então não esqueçam disso, os momentos mais difíceis da sua vida. Então, qual é o Eureka? Eureka aqui, ó. Qualquer coisa que vocês possam escrever, podemos falar e desabafar com Deus. Ele nos ouve e nos ajuda, com certeza. Sabe, hoje eu tive um problema para resolver aí, eu fiquei muito preocupada. Aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei ali do lado de fora, eu gosto muito de ficar do lado de fora da minha casa, e eu expus meu coração perante ao Senhor e estou guardando a resposta. Eu sei que Deus vai me responder qual atitude que eu devo tomar. Então, é assim que a gente tem que agir, a gente tem que expor a Deus tudo aquilo que está nos incomodando. A gente está alegre, a gente deve orar, agradecer a Deus, expor toda a nossa alegria, nosso louvor a Ele e tudo. Está com medo? Coloca nas mãos de Deus o medo que vocês têm, que Ele vai estar sempre, sempre ouvindo vocês. Então, na revista de vocês aí, tem um lugar que está assim. Vê se não tem. 1 Tessalonicenses 5,17. Qual é o versículo que está ali? Dá uma olhadinha. Eu não estou aqui com a revista de vocês, mas deve estar escrito lá: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Olha que versículo pequenininho. Orai sem cessar. Lembre-se disso. Todos os momentos da vida de vocês, tristes, com medo, alegres, precisando de ajuda, quem é a quem que vocês devem pedir socorro? A Jesus. Orai sem cessar, tá bom? Não esqueçam essa semana de fazer a leitura diária de vocês. E outra coisa também,
o mês de setembro, mês de missões nacionais. Lá no grupo da EBD, tá? Tem lá o hino de missões nacionais, tá? Tem também o tema, a divisa. Vou memorizando, tá? Eu estou com a camisa, essa camisa de missões passada, mas eu achei tão linda, né? O tema tá até aqui, ó. Transforme o mundo, né? E eu estou usando essa camisa hoje, gosto dessa cor. Então, vamos lembrar de missões. Se vocês vão fazer em casa alguma coisa que vocês possam, ajuda a mãe numa coisa, fala assim, mãe, se eu te ajudar a lavar a louça hoje, você me dá uma oferta para missões? Pai, se eu te ajudar a lavar o carro, você me dá uma oferta para missões, né? Faz um docinho gostoso. Vovó, eu fiz um docinho gostoso. Você não quer comprar para missões, não? Faz um brigadeiro para os primos, né? É que a gente não está podendo sair muito de casa. Então, tenham ideias de como você obter uma oferta de missões, né? Nossa, na outra oferta anterior, a classe de juniores, nós fizemos um bazar maravilhoso. Nós arrecadamos uma oferta muito boa para missões, tá? O que a gente conseguiu vender lá naquele bazar foi muito legal. Os juniores ajudaram, alguns que foram para a classe de adolescentes também, que já não são mais juniores, ajudaram. Os pais de outras crianças, das outras classes também ajudaram. Então, foi um bazar muito legal, nós arrecadamos uma boa oferta, né? O que sobrou de mercadoria, a gente mandou também para um bazar, né? Mas não seria bazar de venda, né? Nós mandamos lá para o Nordeste, para o Abel, né? Lá da nossa igreja, eles costumam ir numa caravana para o Nordeste, uma caravana missionária, eles levam roupas para lá, então nós mandamos para eles também selecionar e levar as roupas para lá. Então, nosso bazar foi maravilhoso, mas agora a gente não pode fazer. Então, vamos ter ideias de como conseguir a oferta de missões e quando conseguir, seja qual for o valor, fala com o pai e a mãe, olha, entrega lá na igreja, manda para a igreja como oferta de missões, tá? Do departamento infantil, fala isso lá para a mamãe de vocês, tá bom? O papai. Tá? Então, olha, tem uma semana abençoada e não se esqueçam das leituras diárias, tá? Segunda-feira eu vou postar as respostas das leituras diárias dessa semana que terminou, que então vocês vão ter, inclusive, incluindo sábado, né? E hoje também, domingo, também tem leitura diária, tá? Vamos colocar a revista em dia. Um beijo grande e uma semana sob a graça de Deus.